Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, Bia. Obrigado, Natan e Plínio. Essa semana, lendo esse texto, um dia à tarde, após o almoço, eu nunca tinha pregado nesse texto. Pelo que eu fui ver dos 20 e tantos anos de ministério, eu nunca tinha um sermão nesse texto. Eu achei assim, incrível não ter pregado nesse texto ainda. Mas é o texto de João 12, de 1 a 8, quando Jesus é ungido por Maria em Betânia. Procure na sua Bíblia João 12, de 1 a 8. Vamos também fazer essa leitura de maneira alternada, quando Jesus é ungido por Maria em Betânia. E o que é interessante notar aqui é que esse texto, ele é sinótico, paralelo de Mateus 26 e também de Marcos 14. Aliás, tem um texto aqui que nós vamos falar de Marcos 14, 3. É tudo para fazermos um retrato da igreja. O que é a igreja? Igreja não são as paredes, a igreja não é templo construído por mãos humanas, a igreja não é o dinheiro que você dá, a igreja não são os aparelhos, os bancos, nada disso é igreja. Igreja é eu e você. E a igreja ela é missional quando ela atua para fora das quatro paredes, para fora dos portões, evangelizando e falando do amor de Deus. Isso é a igreja. O que nós vivemos aqui é um culto comunitário, ou quando voltarmos às nossas atividades normais, de ensino, de louvor, de adoração a Deus. É isso que nós experimentamos aqui. Para, como eu disse na oração, carregarmos as nossas baterias, mantermos comunhão, apesar de não podermos nos aglomerar, nos beijarmos, abraçarmos como, na verdade, muitos gostariam de fazer isso. Mas, infelizmente, estamos vivendo esse drama, esse caos, essa pandemia. Mas, com certeza, vai passar. Tudo passa nessa vida e isso também passará. Então, igreja, quando nós falamos de igreja, esse texto aqui, ele serve para nós como modelo, para nós entendermos aquilo que é a igreja. Nós vivemos nessa época tão conturbada e com a pandemia isso só veio realçar aquilo que o ser humano é. Hoje nós vivemos uma época de despersonalização, de massificação. Nós vivemos uma época onde nós temos personificado as coisas e nós temos coisificado as pessoas. Cada vez mais nós somos um número. Na empresa, no banco, cada vez mais nós somos um número. Graças a Deus que em casa eu sou Ismar, ela é meu Horaci. Eu sou o bem, ela é o meu benzinho e assim vai. Porque senão a coisa estaria brava, gente. Qualquer empresa hoje as pessoas são números. Na grande maioria das empresas. Hoje, antigamente a gente ia no banco, o gerente oferecia um cafezinho, uma água gelada, te tratava pelo nome, etc. e tal. Hoje a coisa é mais complicada, né? Em vez de trazer o gerente para a porta do banco, eles escondem o gerente cada vez mais lá para o fundo. Não é assim? Deveria ser o contrário. Deveria ser o contrário. Ter um bom atendimento a partir do momento que você entrasse no banco. Mas não. O gerente está escondido lá. Porque nós, na verdade, você chega lá, mas qual é o número da sua conta? O número da minha conta é 34401 38503, 508, dígito 7, os do Banco do Brasil, não sei o que, traço X, né? E assim vai. Porque a sociedade hoje vive isso. Então, a igreja é diferente de tudo isso. Por sermos nós. A igreja não sou eu, não é você. Somos nós. Esse grupo, essa coletividade que tem deveres para cumprir. Que tem um mandato cultural da evangelização, da propagação do amor de Deus. A igreja, porém, é um lugar onde deve pulsar a vida de Deus. A igreja é um local onde devemos expandir
os nossos sentimentos de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez na pessoa de Cristo Jesus para todos nós. Ele nos livrou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Que coisa boa. E quando a gente se reúne como comunidade, nós reunimos pensando nas promessas de Deus. Mas nós nos reunimos também pensando e sabendo que nós temos deveres. Então, como que nós podemos enxergar a igreja? Em primeiro lugar, a igreja é o lugar dos que morrem e ressuscitam. Olha aí, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Primeiro lugar aqui, a gente vê que ali era um lugar, e a igreja estava reunida, era um lugar daqueles que morreram e foram ressuscitados, fazendo aqui uma analogia com a pessoa de Lázaro. Eu vou lendo o texto para vocês, falei que ia ler o texto, mas eu vou lendo o texto conforme a gente for trabalhando. Então, naquele banquete, também estava Lázaro. Ele que estivera doente, morto, foi sepultado, necrosado. Agora ele está vivo, sentado à mesa com alegria, desfrutando da festa, do banquete, da boa comida. Olha só que coisa maravilhosa, que coisa boa. Comunhão com os irmãos, comida boa, alegria, festa. Lázaro, aqui era o testemunho vivo da intervenção soberana, sobrenatural do poder de Jesus que rompe os limites das impossibilidades humanas. Com uma só palavra, Lázaro vem para fora e Lázaro é ressuscitado. Então ele é o testemunho vivo, inquestionável do poder da ação milagrosa de Jesus. Ali estava o agente, que era Jesus, e o objeto, que era Lázaro, o objeto da ação de Deus. Como aquele cego que foi curado lá em João 9, que ele dissera: gente, eu não sei de nada. A única coisa que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Que é um testemunho mais maravilhoso que esse? Gente, eu não entendo o que vocês estão falando aí, não interessa para mim. O que interessa para mim é o seguinte: veio aqui um tal de Jesus e eu era cego e agora eu o vejo. Isso é o maior testemunho. É esse testemunho que nós devemos dar para as pessoas. Eu era um trapo de vida humana e Jesus me reconciliou com Deus. Ele me buscou, eu estava perdido. Eu merecia o inferno e ele me trouxe para a vida. É isso que nós devemos falar para os nossos amigos, amigas. Para as pessoas que não creem em Deus. Para as pessoas que estão longe do amor e da graça, da misericórdia de Jesus. Como Lázaro dizia, eu estava morto e agora vivo. A vida aqui é a proposta central de Jesus. É a proposta central da Bíblia. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele veio trazer vida, vida eterna, vida abundante. A sua vida que em nós são o fluir dos rios de água viva que João mesmo trabalha e nos escreve. Então, antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos pessoas insensíveis, não reagimos jamais ao chamado de Deus. Nós não ouvíamos a palavra de Deus. Nós não víamos o amor de Deus. Antes nós éramos pessoas sem fome espiritual, sem desejo de orar, sem desejo de falar de Deus, sem desejo de ler a palavra, de ser ensinados sobre quem é Jesus Cristo. Nós não tínhamos essa vontade e esse desejo. Mas quando a graça nos encontra, nós passamos a ter fome espiritual. Nós passamos a ter um apetite espiritual. Antes nós estávamos gelados e nos corrompendo, até que a vida de Jesus entre em nós e nós somos aquecidos pela graça, somos aquecidos pelo amor, somos aquecidos pela misericórdia do nosso Senhor. E nesse sentido nós nascemos de novo. Agora nós estamos vivos, mortos sim para o pecado, como no texto que nós lemos,
de Efésios 2, crucificados sim para o mundo, mas vivos para Deus. Então, igreja, eu e você, a igreja em si é o lugar daqueles que morrem, mas também daqueles que ressuscitam. E aqui eu não estou falando simplesmente da morte de Lázaro. Estou fazendo uma analogia daquilo que é vida terrena e vida eterna. Eu estou falando aqui daquele que vivia uma vida sem Deus, sem a presença de Deus na sua vida, na vida da sua família. E que agora está e vive uma vida na graça de Deus. E vive uma vida sob o olhar de Jesus, o cuidado, a atenção, o carinho, o afeto do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, além da igreja ser o lugar dos que morrem e ressuscitam, a igreja é o lugar daqueles que são curados. Eu sempre uso uma expressão que a igreja, é uma analogia que eu faço, que a igreja é como um hospital. Um centro de reabilitação. As pessoas chegam ali quebradas, arrebentadas, doentes, com uma doença assim, uma outra. E as pessoas estão naquele processo de cura. Uns saem, outros demoram a sair, outros saem rapidamente. Outros não saem, saem dali para o cemitério. Mas a igreja é mais ou menos dessa forma. É o lugar daquelas pessoas que foram curadas. Sabem por quê? Antes de Jesus, pense bem, a nossa vida era marcada pelas doenças do nosso caráter. Nós estávamos cheios das chagas do pecado, mas Ele nos curou. Aqui no versículo que eu citei de Marcos, capítulo 14, o versículo 3, que eu quero ler com vocês, é o mesmo texto, só que no livro de Marcos, porque é sinótico. 14:3, ele diz assim, ó, olha que coisa interessante. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. É o mesmo texto. Pessoas que foram curadas por Jesus. A gente sabe que a lepra separa, segrega. Quantos doentes nos relacionamentos, separação de cônjuges, de pais, de filhos, de família, dos irmãos, inimizades, mágoas. A lepra fazia com que se criasse um ambiente social fora das cidades, porque a lepra era totalmente contagiosa. E aquelas cidades fantasmas, quase, eram locais onde ficavam e ninguém se aproximava. A única pessoa que se aproximou deles foi Jesus. Eu e você passaríamos longe, muito longe. Aliás, nem iríamos num lugar desse. Mas Jesus foi, né? Lembra-se dos 10 leprosos? Um só voltou para agradecer. E a gente, fazendo uma analogia também, a gente traz para os dias de hoje e pensa, né? Será que a porcentagem é muito diferente disso? Será que a porcentagem subiu? Desceu? Um voltou, 10%. Se nós temos 160 membros aqui, será que nós temos 16 pessoas gratas a Deus por aquilo que Deus é? Não é por aquilo que Ele faz para você, mas por aquilo que Ele é. O poder, a glória, a majestade de Deus. Será que nós somos gratos a Deus? A verdade é que hoje a lepra do pecado nos deixa insensível, gera frieza, impossibilidade, insensibilidade, dureza de coração, anestesia as nossas relações. Quantas pessoas hoje são duras, insensíveis, teimosas, estão enfermas. A lepra parece que vai cair nos pedaços do corpo, né? A gente vê ilustrações, filmes, né? A gente lembra disso, porque a lepra deixa a marca no corpo das pessoas. As chagas do pecado. Muitas pessoas carregam tatuagem, feridas abertas,
sinais visíveis da sua dor, da sua enfermidade. Então a lepra, nesse sentido aqui, ela contagia. Ela é contagiante. Quantos estão aqui que já foram arrastados por esse caudal de influência corruptora? Quando nós não tínhamos o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a gente vivia, sem sentido. A nossa vida era uma vida sem sentido. Quando nós passamos a conhecer Jesus, as coisas vão transformando na nossa vida. É o texto que nós lemos lá da hora da confissão de pecados, que o Valdir orou. Senhor, livra-nos de nós mesmos. Livra-nos de nós mesmos. Então, Jesus vem e nos cura. Jesus nos limpa. Jesus nos transforma. Jesus nos liberta. Nos põe de pé, nos limpa. Nos torna pessoas dignas. O cântico aqui fala isso, né? Jesus fez o quê? Mostrou a cada um de nós o nosso valor. Mostrou isso. Não é aquela visão ufanista de teologias neopentecostais que fala que você é o filho do rei, que você pode tudo, que é isso, que é aquilo. Não. Teologia é furada. Nós não merecemos nada, absolutamente nada. Não merecemos nada de Deus. O que nós merecemos é o inferno. Isso nós merecemos. Mas em Cristo Jesus nós somos vencedores. Porque Ele venceu primeiro. Nós nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, a ação de Deus nos cura quando nós conhecemos a Jesus. Por isso que a igreja, eu e você, quando nós atuamos missionalmente ou missionariamente, nós temos que ser essas pessoas e falar para as pessoas que nos conhecem. Um dia eu morri, mas um dia eu ressuscitei. Eu estava morto, mas eu ressuscitei. Eu estava doente, mas Jesus me curou. Terceiro lugar, igreja é lugar de pecadores não transformados. Ah, pastor, eu não vou naquela igreja porque lá tem muita gente pecadora. Vai lá que você vai ser mais um. Não me venha com essa história que existe igreja perfeita. Isso é conto do vigário, conto da carochinha. A começar pelo pastor aqui. Todos nós somos dependentes da graça, do amor, da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Como é triste saber que existem pessoas na igreja que jamais foram transformadas. Um exemplo muito claro disso é Judas no Novo Testamento. Judas talvez tivesse ali o melhor currículo religioso do colégio apostólico. Era judeu, discípulo de Jesus, era tesoureiro da Associação Missionária de Jesus, mas ele não era convertido, ele não era transformado. Judas caiu no seu ponto forte. Judas devia ser talentoso no trato com o dinheiro. E Jesus, nós sabendo disso, né? Ele faz o quê? Confere a ele o privilégio de ser tesoureiro do movimento. Talvez para chegar ao seu coração. Mas a gente também conhece, por outro lado, as leis da tentação, né? Judas tinha o dom de administrar o dinheiro e chegou a querê-lo tanto que se converteu primeiro em ladrão e depois em traidor. Por causa do dinheiro. Por isso que o dinheiro, como é que a Bíblia fala? Que o pior dos males é o amor ao dinheiro. Jesus falou mais de dinheiro do que do reino de Deus. Vocês sabiam disso? Mais de dinheiro. É interessante nós notarmos aqui que Judas, o infeliz, o desgraçado do Judas, ele, avarento, amargo, visão míope, cheio de amargura no coração, o que ele faz? Ele fica bravo quando a Maria quebra o vaso lá de alabastro e unge Jesus. Mas isso dá 300 denários, era dinheiro para alimentar uma família por 300 dias. Não era pouco dinheiro não, meus irmãos. Era muito dinheiro. O óleo era preciosíssimo, diz o texto. E Judas vai ficar bravo. Ficou bravo, mas vamos pegar esse dinheiro e vamos dar aos pobres.
mas antes de dar os pobres ia passar pela sua bolsa, pelas suas mãos. Será que chegaria aos pobres? Com certeza eu diria que não. Com certeza não. Então, o ponto de vista de uma pessoa está afetada, no caso de Jonas, com aquilo que ele traz no seu interior, com aquilo que ele é enquanto pessoa humana, caráter, ética. Essa é a grande verdade. É uma justificativa que aparentemente é razoável, talvez insincera, se eu posso dizer isso. Por que não se deu esse valor aos pobres, como Judas fala? Porque Judas era ladrão. Ele queria o dinheiro não para os pobres, mas para ele mesmo. Ele se exasperou porque Maria gastou 300 moedas, 300 denários para ungir a Jesus. Só que, por outro lado, a gente percebe o coração corrompido do homem. Logo depois ele faz o quê? Traz Jesus por 30 moedas de prata. E assim pode acontecer com cada um de nós, viu? Examine o seu coração. Seu coração, o meu, o nosso coração, é corrupto. Nós pendemos para o mal e não para o bem. É difícil da gente ajudar os outros, da gente ser generoso, ser grato. Essas coisas são difíceis, não são fáceis, não. E tem gente que fala que ser crente é fácil. Uma ova. Ser crente é difícil. Porque você tem que ter o caráter de Cristo lá que ele colocou nas bem-aventuranças. Você tem que viver de acordo com o fruto do Espírito que eu preguei aqui aquele dia, umas 3 semanas atrás, quando nós voltamos. Você tem que vivenciar, experimentar na prática do dia a dia o fruto do Espírito na sua vida. Aqueles 9 gomos da laranja. Não é fácil, não. E às vezes esse tem sido o peso no meu coração. Às vezes eu tenho clamado, tenho chorado diante de Deus, para que a igreja, para que o povo de Deus, não apenas seja religioso, de vir à igreja. Olha, vou falar uma coisa para o seu coração, para a sua mente agora. Se você vem na igreja por religiosidade, fique na sua casa. Não venha à igreja. Não venha. Jesus abomina, Deus abomina o religioso. Nós precisamos vir à igreja porque nós desejamos, porque nós queremos, porque eu vou lá servir ao Rei dos Reis, porque eu vou lá, eu tenho um ministério, porque eu quero falar do amor de Deus para outras pessoas, porque eu quero estar no culto coletivo, eu quero louvar a Deus junto com os meus irmãos. É diferente de você viver uma espiritualidade saudável, de uma religiosidade que só te engana. Aliás, o pior dos pecados é enganar-se a si mesmo. A si mesmo. Há pessoas que ainda ficam com saudade das cebolas e da carne do Egito. Ficam lembrando lá do Egito que nem os israelitas lá, que desde quando saíram da terra do Egito para a terra prometida. Há pessoas que ainda vão buscar os banquetes onde Jesus não está. Mas há os banquetes do mundo. E os banquetes do mundo, muitas vezes, atraem mais do que a igreja, do que o estudo bíblico, do que o grupo de oração, o estudo da Bíblia. Os banquetes do mundo atraem muito mais. As luzes, os luzeiros do mundo atraem muito mais. Essas pessoas precisam de salvação. Que no caso de Judas, ele precisava de salvação. Quarto lugar, a igreja é lugar de pessoas prontas a servir. Eu já falei, acho que mais de 100 vezes aqui nessa igreja. Quem não serve, não serve. Quem não serve, quem não se doa para o outro, através da pregação, da oração, do serviço social, não serve o outro, não serve para servir na igreja. Tem gente que não consegue vir à igreja por causa disso. Sabiam disso? Tem pessoas que não querem servir, elas querem se encher.
Eu vejo Nicodemos, eu vejo o vídeo do Nicodemos na segunda, na terça do Hernandes, na quinta do Silas Malafaia, aquele herege. E aí no outro dia eu vejo aquele pastor que todo mundo dá risada lá, como é que chama? Fábio de Casais, aquele que está com o cabelo branco e a barba branca. Quem? Cláudio Duarte. Aí eu dou risada com ele. Mas aí chega no domingo, para que eu vou na igreja? Eu já estou de bucho cheio. Como diz o caipira, uma vez, eu era recém-convertido nisso. Eu estava com um grupo de jovens uma vez e falei para os jovens, hoje nós vamos lá no culto da Quadrangular, que vai ter um culto legal lá, e pegamos os jovens, fomos tudo para a igreja. Chegou no domingo seguinte, pastor Coelho, lembra disso, bem? Mas deu uma chapuletada em nós, gente. Mas uma chapuletada. Você devia estar comigo. Você não largava de mim? Até hoje não larga de mim essa mulher? Então, gente, ele falou assim, por que vocês vão buscar alimento fora? Vocês não estão sendo alimentados aqui dentro? Nossa, nós não sabíamos enfiar a cara. Não sabíamos onde colocar a cara. Sabem por quê? Porque o serviço na casa do Senhor tem que ser algo prazeroso. O ministério, o trabalho que você desenvolve em favor da igreja, porque é para Cristo. Por isso que o olho humano não interessa o que as pessoas veem e falam de você em relação ao seu trabalho na igreja. Porque Deus vê. Deus vê todas as coisas. Todas as coisas. Então, nesse sentido, servir. Olha, por exemplo, de Marta. No texto lá de Marta, Maria ficava aos pés de Jesus fazendo o quê? Preocupada com o ensino. Ela queria beber da fonte que era Jesus. Mas Marta, ela sempre foi coerente. O pessoal lê o texto lá de uma forma interpretativa muito diferente. Por quê? Marta adorava servir. Ela amava a Jesus e Jesus a amava também. Por isso que Jesus falou com carinho para ela. Quando ela foi reclamar de Maria, que Maria ficava folgada lá aos pés de Jesus. Marta sempre procura mostrar o seu amor através do trabalho das suas mãos. A gente precisa fazer uma interpretação aqui, uma hermenêutica um pouquinho diferente muitas vezes. A gente acha que Maria é a legalzona, né? Fica aos pés de Jesus. Não é só isso, não. Na igreja tem que existir Marta, Maria, tem que existir Judas, tem que existir Pedrões. A igreja é assim, gente. Porque a igreja é lugar de gente que morre e ressuscita. A igreja é lugar de gente que é curada. A igreja é lugar de pecadores não transformados. A igreja é lugar de gente que tem que estar pronta para servir. Mas como eu sirvo, pastor? Você serve orando, lendo a Bíblia, evangelizando, proclamando. Você serve pegando um telefone, falando com uma pessoa que está passando por problemas. Você serve aconselhando. Você serve de diversas formas. E você no seu coração, e se você realmente é crente, você sabe como você pode servir. Tem gente que só faz um desserviço para o Evangelho. Um desserviço ao Evangelho. Um desserviço, às vezes, para a igreja. A igreja é o lugar daqueles que servem a Jesus e aos irmãos. Lugar daqueles que são capazes de lavar os pés uns dos outros, de correr, de aliviar a dor do outro. A igreja só é digna do seu Senhor quando imita a sua vida e Jesus veio para servir. Por isso que a palavra diz que maior é o que serve, maior é o que dá, não o que recebe. A igreja é o lugar onde irmãos e irmãs levam a carga uns dos outros. É o lugar onde os aflitos são consolados, onde os feridos são curados, onde os rejeitados são acolhidos, onde os famintos são alimentados, onde existe a encarnação da misericórdia de Deus. Se igreja não for isso, gente, eu vou pegar meu boné e vou embora. A igreja tem que ser isso. Quando nós vamos dar 20 cestas básicas, às vezes vai ter gente que vai falar assim, mas não, se gastar dinheiro com 20 cestas básicas para
para quem a gente nem sabe para quem vai dar. Tem gente que vai falar. Você pode escrever aí. Vai falar. Mas isso é que nem o dízimo. Tem gente que dá o dízimo e fala, não sei o que a igreja vai fazer, o conselho da igreja vai fazer. Que... Tem gente que fala isso. É mesmo, a analogia do dízimo é igualzinha quando a gente quer ajudar socialmente um grupo de pessoas. É assim. É assim que acontece. Por isso o lugar da igreja é um lugar de serviço. Você está aqui na igreja para servir. Lógico que você tem que orar, lógico que você tem que pregar o evangelho, lógico que você tem que ler a palavra. Tudo isso é coisa básica. São os elementos básicos da fé cristã. Mas quando eu falo de serviço, eu estou falando para você. Quando você sai naquele portão ali, você continua sendo crente. Você continua sendo uma pessoa que era pecador e que foi transformada pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus. Quinto lugar, a igreja é lugar daqueles que consagram o melhor que tem a Jesus. Versículo 3 diz assim, Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Gente, você consegue imaginar essa história assim? Eu não sei se eu tenho um problema. E nem sei se isso é um problema. Mas eu tenho um problema. Um problema. Sabe qual é? Eu fico, às vezes, lendo as passagens bíblicas e eu quero me entrar lá naquela história. Sabe aquelas crianças que acham que a turma entra na televisão? Não tinha essa visão antigamente? Que a criança achava que a turma entrava lá dentro da televisão, né, para fazer os programas, etc. e tal. Às vezes eu quero me colocar lá dentro da história. Lá dentro da história eu quero me colocar. E o que é interessante, meus irmãos, é que às vezes a gente lê o texto 1, 2, 3, 4, 5 vezes e o texto não nos fala nada. A gente passa, aconteceu comigo com esse texto, aí a gente passa, ora, a gente fica pensando no texto, e aí o Espírito Santo vai fazendo o quê? Vai trabalhando o nosso coração, para que a gente veja coisas que antes nós não víamos. O Espírito Santo se revela. Então, 4 coisas aqui, meus irmãos, daqueles que consagram o melhor que tem para Jesus. Tem gente que dá para Jesus só o resto. Analogicamente, olhem para a oferta da viúva pobre. Ela deu tudo o que ela tinha. Com certeza, muitos que estavam lá e Jesus estava observando isso, colocavam no bolso o restante e davam apenas uma parte. A viúva pobre deu tudo. Ela deu o melhor, ela consagrou o melhor que ela tinha a Jesus. Então, 4 coisas importantes aqui no amor de Maria por Jesus. A gente vê aqui a prodigalidade do seu amor. Então, esse perfume era importado, vinha das cordilheiras do Himalaia em camelos. Esse perfume era puro e não era falsificado. Ela oferece a Jesus o autêntico, o melhor. Esse perfume era muito caro, 300 denários. Dava para alimentar uma família quase um ano. Esse perfume era o melhor que ela tinha. Ela fez o que pôde, ela derramou todo o perfume sobre Jesus. Ela deu tudo que ela possuía para Jesus. Ela não reteve nada. Ela quebrou o vaso. A casa toda se encheu daquele perfume. Nossa casa é perfumada pelas nossas devoções a Jesus? Será que nós devotamos a nossa casa, a nossa família a Jesus? A ponto de nós consagrarmos o melhor para Jesus? Pense nisso. Pense nisso. Reflita sobre isso. Nós vemos aqui, em segundo lugar dessa lição de Maria, a gente vê a humildade do seu amor. Ela unge os pés de Jesus. É a seus pés que ela quer sempre estar, para aprender, para chorar e agora para agradecer.
Terceiro lugar, nós vemos a coragem do seu amor. Ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos. Nessa hora aqui, gente, aprende isso. Ela rompe com a sua própria reputação, porque naquela época não era normal uma mulher direita, entre aspas, soltar os seus cabelos em público. Seus cabelos sempre estavam amarrados e com panos de cobertura. E ela faz o quê? Ela vai lá e solta os cabelos e enxuga os pés de Jesus, preparando Jesus para a morte, para o seu martírio. Então a igreja, meus irmãos, é lugar daqueles que não se importam com os outros pensam. Ela não estava nem aí para que aqueles discípulos, para que Judas estava o dinheiro. Ela não estava nem aí, porque ela queria demonstrar amor. Ela ungiu os pés de Jesus. Ela queria aprender, ela queria chorar, ela queria estar aos pés de Jesus, ela queria agradecer a Jesus. E o que é mais interessante, meus irmãos, esse ato está sendo proclamado há mais de 2000 anos. Ficou registrado na Santa Escritura. Um ato de uma mulher humilde, amorosa, que tem um amor pródigo, que entrega tudo que ela tem para Jesus. Quarto lugar, nós vemos a urgência oportuna do seu amor. Ela ungiu Jesus em vida. Tem pessoas que só ungiram Jesus depois que ele morreu, né? Muitos só dão flores na hora da morte. Nunca deram um botão de rosa em vida, né? Nós devemos demonstrar o nosso amor a Jesus enquanto é dia. Nós precisamos demonstrar o nosso amor, consagrar o melhor da nossa vida para Jesus. Ou você dedica o seu amor a Jesus hoje, ou talvez jamais você vai ter a oportunidade de expressar esse amor a Jesus. Sexto lugar, a igreja é um lugar da presença de Jesus. Onde Jesus está, a comunhão, a alegria, a libertação, a cura. Se junta aqueles que foram acolhidos, foram amados por Jesus. Então a presença mais importante da igreja é de Jesus. A igreja só existe quando Jesus está presente. Senão é um clube. Não é verdade? A gente vem aqui para louvar Jesus. A gente vem aqui para adorar Jesus por aquilo que ele nos fez. Ele nos entregou a vida eterna. Ele nos consagrou para a vida eterna. Isso é muito importante, isso é muito profundo, meus irmãos. Apocalipse 1 diz que Jesus está no meio dos candeeiros para exortar o seu povo. Então a maior presença da igreja é a presença de Jesus. Se Jesus não está, não adianta. Nós temos que clamar, pedir para que Jesus esteja no nosso meio. Sétimo lugar, sétima lição. A igreja também é lugar de descanso e alívio. Jesus foi para Betânia, distava acho que 8 ou 10 quilômetros, 12 quilômetros de Jerusalém. Ele vai para Betânia depois de intensa atividade do seu ministério. Era um intervalo entre o seu ministério e o Calvário que se aproximava. Era um local como se de descanso, de alívio, de tirar o estresse. Ele ia lá com Marta, Maria e Lázaro, seus irmãos queridos. A igreja tem que ser esse lugar de descanso, de alívio para aquelas pessoas que estão aflitas. É Betel, casa de Deus, porta do céu, Peniel, lugar de encontro face a face com Deus, é o Betel. É lugar que Deus restaura o seu povo. É Betesda, casa de misericórdia, onde os doentes são curados. As santas casas são santas casas de misericórdia, por causa desse termo da Bíblia, Betesda. Sobre o tanque, lembra do cara lá no tanque de Betesda? Daí nasceu o nome das santas casas. Santas casas de misericórdia, onde podia acolher aqueles que estavam doentes para serem curados. A igreja tem que ser esse local. Local de descanso, local de alívio. Esta
é a família de Deus, conforme o texto que nós lemos no começo do culto de Efésios 2, de 11 a 22. Lugar de comunhão, de vida, onde Deus há de ordenar a sua vida e a sua bênção para sempre. Então é importante você estar conosco. Viu o namorado dessa menina linda, maravilhosa aí? Venha para a igreja, venha sempre. Aprender de Jesus. Saber que Jesus tem um plano para a sua vida. Jesus tem um plano para a nossa vida. Tá certo? Jesus é aquele que quer nos amar. Muitas vezes a gente é tão besta, tão nariz empinado, tão arrogante, que muitas vezes nós não aceitamos nem o amor de Deus, que é uma coisa maravilhosa para a nossa vida. O pior de tudo é isso. Tem gente dando as costas para Deus, buscando coisas mirabolantes aí no mundo, achando que vai transformar a sua vida com coisas mirabolantes. Vida transformada é só com Jesus. Não adianta o Palmeiras ganhar de 2-0, que não vai mudar nada na minha vida, apesar de eu ser palmeirense. Não adianta o dólar subir, descer, quer dizer, adianta porque nós somos pobres, né? Aí adianta, né? Por rico não adianta, mas faz nem cosquinha, mas para nós faz, né? Mas não adianta essas coisas do mundo, gente. Vai ficar tudo aí. Vai ficar tudo aí. Eu não sei quem que foi o pensador que falou que o caixão tem as alças, né? Porque podia ter ao lado do caixão uns depósitos ali, uns suporte, uns 3 de cada lado, para levar joia, levar dinheiro que está no banco, talão de cheque, você levar tudo lá para a cova, né? Mas não tem nada, tem o quê? Só a alcinha do caixão. Para você levar, porque você não vai levar nada, absolutamente nada daqui. Então invista no reino de Deus. Seja dizimista, seja um ofertante fiel. Ajude as pessoas. Tenha gratidão no seu coração. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Deus espera isso. Não se afaste como Demas, como Alexandre o Latueiro, ou como as pessoas que muitas vezes caminharam conosco e hoje já não caminham. Não se ausente como Tomé. Caminhe conosco até nós entrarmos juntos na Jerusalém Celestial. Esse é meu sonho, porque eu vejo a igreja como esse lugar de descanso e alívio. Eu vejo a igreja como lugar da presença de Deus. Eu vejo a igreja como lugar daqueles que consagram o melhor que tem para Jesus. Eu vejo a igreja como um lugar de pessoas que estão prontas, atuantes para servir. Eu vejo a igreja, em cada um aqui, eu vejo a igreja de pecadores que foram transformados. Amém, aleluia por isso. Eu vejo a igreja como um lugar que muitas e muitas pessoas foram curadas. Eu vejo a igreja como um local daqueles que morreram e foram ressuscitados. Que você tenha essa visão da igreja, para que a sua vida seja transformada. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos cantar o hino 368. Deus nos guarde pelo seu poder. Tem aí, Débora? Tem?